Desde sempre, as pessoas fascinam-me. Se há uma coisa de que gosto é conversar com pessoas. E através da conversa, descobrir quem são, como vivem, virá-las do avesso. O Mercarte deu uma possibilidade de conhecer ainda mais pessoas. Pessoas extraordinárias também pelo seu lado menos visível. Os artistas que fazem o Mercarte e muitos outros artistas desta existência. The Art of é o lado A e, sobretudo, o lado B dos seres humanos que tenho o privilégio de encontrar na minha vida. Eu sou a Alexandra Quadros. Não sou nada serena. E bué vezes, quando eu era mais adolescente, as pessoas achavam que eu era bué fofinha por causa da minha cara de olhos grandes. Mas eu não acho que seja nada fofinho. Eu acho que quando me passo sou um monstro. Esta história começa em 2014, num local chamado Cowork Lisboa. Eu tinha alugado uma mesa e no primeiro dia em que lá pousei as minhas coisas, reparei na colega da mesa de trás. Reparei na Sara porque era e é invulgarmente bonita, mas também por causa daquilo que saía do ecrã do seu computador. Bichos transmutados em círculos mágicos, metamorfoseados em criaturas estranhas, raiando o fantástico, a ilustração científica e o desenho de tatu, mas com a gentileza do traço de quem já gastou ou nunca usou a agressividade como forma de se afirmar. Chama-se Sara Feio e desde que a conheci tem sido impossível não a convidar para estar no Mercarte a cada edição. O seu lado B é o grande culpado. Eu não sou faz com isto, pois. Diz estas coisas assim e agora o que é que eu faço com isto? Estás a ver? Isto é o que se chama um bom começo. Então, olha, vou-te atrapalhar mais um bocadinho. Ai, meu Deus. Olá, Sara. Olá. Olha, esta coisa que eu conto na introdução é verdade. Ou seja, eu olhei para ti e agora vais ficar ainda um bocadinho mais envergonhada. E eu acho que tu tens um lado tão sereno, aparentemente tão sereno, que raia o religioso. Há um lado religioso em ti, seja ele qual for. Sim e não. Eu não acredito em nada específico. Aliás, eu nunca tive grande contacto com a religião. Na verdade, até foi o contrário. Eu lembro-me de estar na escola e tinha uma data de amigas que iam... Como é que se chamam aquelas coisas que... Catequese? Catequese. Vê lá o quanto eu sei. Catequese. E depois elas contavam umas histórias e eu tentei convencer a minha mãe a deixar-me à catequese porque eu queria ter estas histórias para contar também. Sim. E ela disse, nem pensar, quando fores adulta tu decides o que é que faz sentido para ti e que religião é que queres seguir. Até lá ninguém te vai fazer lavagem ao cérebro. Uhum. Então ela não me deixou. E então eu acho que o facto dela não me deixar tornou isto assim numa coisa ainda mais... apetecível. Sim, e acabo por inspirar-me muito em simbologias e em ilustrações religiosas e isso. Não que eu siga propriamente nada disso, mas acho bonita a ideia que as pessoas acaba por ser um bocado mais fantasioso do que prática. A religião às vezes é uma coisa um bocado idealizada. A ideia da fé, e eu gosto dessa parte idealizada. Mas é que eu olho para ti e lembro-me quando cheguei ao Cowork, tinhas o cabelo ainda mais comprido e havia assim uma espécie de uma aura e depois ainda por cima saíam aquelas coisas do computador, não é? Que eu lembro-me, cada vez que chegava, espreitava por cima do tom, o que é que ela está a fazer hoje? O que é que ela está a fazer hoje? Olha, esta parte da religião a mim tinha que te dizer isto e juro que não era só para te perturbar um bocadinho, porque é verdade que és das pessoas com um dos ares mais serenos que eu conheço. E depois tu tens aqui uma história engraçada, tens aqui um mix engraçado. Tens tens uma avó que era professora de artes e dois pais atores. Como é que foi crescer no meio disto tudo? E mais ainda, a minha avó ainda é viva, mas o meu avô era arquiteto e ele próprio fazia ilustração também para coisinhas quando o chamavam e não sei o quê. Bem, que fixe. Então sempre foi muito rodeado disto. A minha tia também é arquiteta, o meu bisavô era fotógrafo, portanto isto já nos está um bocado... É um grande mix. É tipo quase à força já. Mas eu acho que foi... Era bem fixe, não sei, era bem diferente de toda a gente, porque, começar pelo facto de, imagina assim, tu és miúda e vês desenhos animados e sabes, não sei, acreditas que aquilo é real, que os animais estão a falar contigo, e metes essas vozes na tua cabeça, é fofinho. Eu, quando via desenhos animados, eram os meus pais a falar comigo, em animais. Exatamente. Era bem estranho.
E eu sabia como é que aquilo funcionava, porque eu ia muitas vezes aos estúdios da RTP e eu própria participei na Rua Sésamo várias vezes e fiz vozes e depois fiz o Rei Leão e essas coisas todas. Mas então eu tinha esta noção de que havia uma data de mundos imaginados que nós podíamos construir, que os adultos construíam, não é? Os adultos inventavam estes mundos e depois tinham animais, os animais afinal tinham partes humanas, porque falavam como humanos e tipo babar e essas cenas. Babar, lindo! Era tipo os meus pais. E mesmo na Rua Sésamo eu sabia que o Poupas era uma pessoa lá dentro, portanto ao mesmo tempo que me destruíram um bocado essa parte de imaginar que essas coisas eram reais, eu também sabia que as podia construir, ou que quando fosse adulta podia construí-las. Então, sim, isso não te tirou fantasia nenhuma, não é? Não, eu acho pelo contrário. Sim, acho pelo contrário. Tirou-me a fantasia infantil, mas não a possibilidade de criar eu essas coisas. Então tu não te assustavas com os lobos maus e essas coisas? Não, sabias? nada, eu sabia que havia alguém lá dentro ou alguém a fazer a voz. Isto é lindo! Mas e depois, mas o engraçado aqui é que tu tens muito matemática à volta dos animais, certo? Na tua ilustração há muito animal ali sim, dentro. eu acho que eu acabo por aproveitar de novo, a idealização do que é que são as características que nós damos humanas a um animal. Que um cão é leal, ou que um outro bicho qualquer é feroz, ou que uma leoa defende as... Pronto, um bocado brincar com isso e às vezes até levar mais longe a simbologias mais antigas, exatamente aí depois andando nas religiosas, não é? Que eram as que temos mais registro, quando vamos para séculos anteriores. E eu gosto muito de brincar com essa ideia do que é que são as características que nós damos aos animais humanas e usar isso como metáfora. Sim, tu dizes que as tuas ilustrações são um jogo entre o real e o imaginário, como uma história que rompe a superfície da consciência. É isto que tu queres dizer? Ou seja, é isto que tu queres transmitir sempre? Ou nem pensas nisso? Olha, não escrevi isso. Quem escreveu isso foi a Teresa Mel. Porque é horrível uma pessoa escrever sobre si própria, sabes? É verdade. Eu prefiro sempre desenhar e depois as pessoas que interpretem da maneira que elas quiserem. Mas eu acho isso bem fixe, porque muitas das vezes eu faço ilustrações com um objetivo e acho que as pessoas percebem a mensagem no geral, mas depois interpretam à sua maneira e eu acho isso bem fixe. Mesmo assim, um exemplo prático, a capa que eu fiz para aqui, Presa Sharp, a primeira, que é com o coelho e depois tem uma data de elementos à volta a atacar, não é? Tipo aquele jogo de presa, predador. Há pouco tempo atrás, não sei se foi o ano passado, no Paredes de Cora, houve um outro músico que veio ter comigo e começou a dizer: tu fizeste isto, cada elemento representa a banda, não é? Sim, então por que não? Se tu disses, porque whatever. Não, nem era uma coisa que eu me tinha lembrado, mas as pessoas depois acabam por também inventar coisas extra que eu adoro e que fico a pensar: sim, por favor, vou levar isto também. Mas isso é que é fantástico quando tu trabalhas muito ao nível, ou pelo menos tentas explorar o tal nível da inconsciência, não é? Que é, eu acredito, pessoalmente acredito que as nossas inconsciências estão todas muito, muito ligadas e, portanto, aquilo que tu retratas acaba por me tocar a mim ou outro qualquer de outra forma, não é? Sim, eu espero que sim. Acho que é essa a intenção, não é? Não fazer só coisas decorativas e fazer coisas que mexam com os outros. Claro. E haver essa interação humana, especialmente porque no trabalho do ilustrador estamos tanto tempo fechados dentro do ateliê ou em casa, onde for. É fixe ter uma interação humana a partir de um trabalho. Eu acho que isso é super importante e acho que a interpretação dos outros, acho que temos todos pontos em comum, não é? E é isso que acaba por se refletir. E depois cada um projeta à sua maneira. Sim. Nas imagens eu acho isso super interessante. Acho isso interessante. Eu gosto disso. E mesmo eu às vezes acho que estou a fazer as coisas por uma razão, mas depois quando começo a analisar muito os trabalhos, aqueles que são menos briefing, menos cliente e são mais para mim, não é? Começo a analisar um bocado os trabalhos e a pensar: peraí, o que é que eu fui fazer aqui? mas acho fixe, nós não temos de estar sempre a analisar o porquê das coisas, nem a escolher, nem a justificar os trabalhos. Não, claro que não. E como tu dizes, quando são trabalhos sem briefing... Sim, sem briefing. Se não for com briefing, sim, convém seguir a lógica do... Olha, já cá vamos voltar, mas há uma parte que eu acho que é muito engraçada da tua vida, além dessa infância muito rica do ponto de vista artístico e desmistificadora,
que é tu, a dada altura da tua vida mais jovem, a Sara é muito novinha, mas pronto, Não sou nada nova. que tu vais viver para os Estados Unidos e vives uns meses nos Estados Unidos e depois em Inglaterra, não é? Sim. O que é que essas experiências fora te deram? De bom e de mau. De mau, os Estados Unidos, quase tudo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi assim uma cena. Eu fui viver para Londres, vivi lá quase 6 anos. E fui aos 19. Mas antes de ir para Londres, nos meses antes, fui estagiar para a Califórnia, para Hollywood. E estava a viver em Marina Del Rey, que é tipo ao pé da zona onde é os Marés Vivas. Não digas isso, que eu imagino já de fato bem encarnado. Bom. Imenso. Não, pá, aquilo é muito fora. Desculpem, isto está ok. Nos Estados Unidos, eu não adorei a experiência porque o choque cultural foi mesmo muito grande. Não dos Estados Unidos em si, mas da Califórnia, em específico de Hollywood, porque é uma cidade onde toda a gente quer ser descoberta. E as pessoas são muito ambiciosas e é uma ambição muito pouco ética. Portanto, é uma ambição muito... Vale tudo. É. Sim, acho que sim. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Também temos de ver que eu tinha 19 anos, portanto não era tão adulta como sou agora. Mas já tinha uma vida de sair à noite e beber desde os 15, 16 anos. Depois cheguei lá e era menor de 21, portanto nada disso era possível. Voltei outra vez aos 15, 16 anos. Tive umas histórias engraçadas lá, tipo, desde ter um beijo falso de outra pessoa que nem sequer era eu, com a cara de outra pessoa que já tinha expirado e tudo, e conseguia entrar em sítios da mesma com isso aí. Não era falso o beijo, era verdadeiro, estava expirado. E não era meu. Até, sei lá, fui em tour com uma banda também, com uma banda de um rapaz lá do trabalho. Portanto, tive uns episódios bem engraçados e acabei por ir ter com alguns amigos brasileiros depois a São Francisco, e adorei São Francisco. Achei que era muito mais lisboeta São Francisco do que o resto da Califórnia, porque ainda fui a vários sítios na Califórnia em tour. Mas o sítio onde eu estava a trabalhar definitivamente empurrou-me para fora do design, porque na altura eu tinha estudado design, estava a fazer um estágio de design, e assim que entrei naquela empresa, que era uma empresa gigante, no edifício da CNN, com 3 andares só para eles, com equipas gigantes, percebi que essa não era a maneira que eu gostava de trabalhar. Não queria trabalhar assim. A empresa fazia os cartazes para cinema, não é? Fazia, na altura tinham lá do Harry Potter, estavam a fazer o Sin City, tinham feito os Royal Tenenbaums, que é incrível esse cartaz, eu adoro. Bem, esse realizador é maravilhoso, o Wes Anderson. É um espetáculo. Eu gostei das coisas que vi, mas não gostei da maneira gigante como aquela empresa funcionava, não é? Faz todo o sentido, é Hollywood, é suposto ser grande. Claro. Mas para mim não me puxava. E foi importante para mim perceber que não queria fazer design nesse momento. E isso foi assim um bocado de choque. E depois toda a parte da cultura foi um choque gigante também. Então, imagina, eu estava no supermercado à procura de um creme para a cara, uma coisa assim, aleatória. E há uma rapariga, 20 e poucos anos, começa a falar comigo, mas a ter uma conversa inteira comigo. Que creme é que vais escolher? E, eu acho que vou levar este. O que é que tu achas? Não sei o quê, não. Eu achei, esta pessoa é maluca, porque é que esta pessoa está a falar comigo? O que é que está a acontecer aqui? E de repente percebi que isso era super normal, não sei se em toda a América, porque eu só tive mesmo aquela experiência da Califórnia, mas que toda a Califórnia funciona assim, as pessoas falam contigo completamente aleatoriamente, têm conversas muito profundas contigo e depois vão-se embora. Eu acho que a Califórnia é especialmente assim. Eu lembro-me de um anúncio há uns anos que dizia "The best nuts come from California". É sério mesmo. Eu já achava que era bastante fora, mas não tão fora como aquele nível. Eu acho que há um nível de solidão naquela gente que faz com que seja tudo muito efêmero, são todos muito profundos, mas superficiais ao mesmo tempo. A Califórnia a mim faz-me um bocadinho de arrepios. E depois Londres? Depois Londres foi awesome, foi brutal. Porque enquanto nos Estados Unidos eu senti-me muito sozinha numa cidade que tinha muita luz e muito tudo, e pessoas lindas, não é? De repente chego a Londres, que é uma cidade sombria, mas que para mim está perfeito, porque tens muita cultura. Sim. As pessoas só falam contigo se acharem que tens alguma coisa interessante para dizer, ou se gostarem do teu trabalho, ou se houver ali algum clique específico, e demoram bastante a aquecer. Sim, é difícil. E eu gosto dessa honestidade, sim. Eu gosto disso, eu prefiro isso. E gostei muito, e fui para lá estudar, fiz ilustração,
E ainda fiz design de informação primeiro num ano, assim ainda estava tipo meio em negação. E depois, e depois voltei para a ilustração dentro da mesma escola, era um curso primo. E foi muito fixe, foi praticamente a minha adolescência lá, não é? Uma segunda adolescência, Sim, vá. sim. Porque tive uma primeira em Lisboa e uma segunda em Londres, foi muito fixe. Não tiveste a tentação de ficar? Sim, esse era o meu plano inicial. Eu quando saí da faculdade, essa era a minha ideia, era ficar lá a trabalhar. E ainda fiquei no início, nos primeiros 6 meses, ou uma coisa assim. Só que calhou, não sei, alinharam-se os astros e tinha cá a família doente e acabei por voltar. Por ceder à pressão de voltar. E voltei para cá, mas ainda no pensamento de que depois voltava para lá, eventualmente. E depois acabei por ficar. E agora já nem faz sentido voltar para lá. Mas vou visitando sempre que posso. Houve uma altura que ia várias vezes ao ano, agora vou uma vez ao ano. Sim, Londres é uma cidade Os fantástica. amigos mantêm-se também, por isso está tudo ok. Há a internet que... Exatamente, ajuda muito. E tu fizeste lá, tiveste esta parte mais formativa, não é? E hoje em dia também dás aulas na ETIC. Há quanto tempo já, Sara? Vamos para o 4º ano do curso agora. O que é que aconteceu por acaso? Acho que procuraste? Foi um misto de coisas. Eu tive uma fase dentro da minha curta carreira de ilustração em que andava com umas tendinites assim mesmo brutais, com as costas todas feitas num 8. E pensei, tenho de abrandar um bocadinho. Quais é que são de que maneira é que eu consigo gerir isto, não ter de trabalhar tanto e conseguir na mesma não ficar a morar na rua. Porque eu acho que isso faz parte também de ser ilustrador, ou ser fotógrafo, ou ser ator, ou ser, quer dizer, eu cresci a ver as pessoas à minha volta a manterem aquilo que é a sua área, mas a conseguirem desdobrar-se em várias partes dentro da sua área. Claro. Não? Eu acho que isso faz parte e muitas vezes não se fala nisso. E acabei por abordar primeiro a EPI, que foi a escola onde eu estudei, que é a ETIC, mas para os mais novos é para o profissional. E perguntei-lhes, eu sabia que eles não tinham nenhum curso de ilustração, mas tinham sempre cadeiras de alguma coisa virada para a ilustração no curso de design, e eles ofereceram-me eu ir lá dar umas aulas aos adolescentes. Isto até foi há 5 anos atrás. E eu comecei a dar-lhes umas aulas, adorei aquilo, adorei a interação com os adolescentes, e no ano a seguir convidaram-me para um curso que iam abrir de ilustração na ETIC, e depois convidaram-me para coordenar o curso. Fiz. E continuo a dar aulas na EPI. Eu acho que eu tive o contacto com a ETIC graças a ti o ano passado, e eu acho que se nota muita diferença. Ou seja, a ETIC foi das escolas onde eu entrei e que de repente me sentia voltar à adolescência e pensar assim, era aqui que eu gostava de estudar. Porque eu acho que pode não ser verdadeiro, mas eu senti aquela vibra de escola de artes, não é? Que não é muito comum. Em Belas Artes tu não sentes isso, muito pelo contrário. Sim, Que horror. É verdade. O Bibi, meu marido, diz que sempre que entra na EPI parece estar no Fame. É um bocadinho, mas é um bocadinho. Eu não, olha, obrigada, Bibi. Porque eu não quis dizer isso, mas é um bocado. Tu sentes aquela vibração, aquelas paredes de cores, mas é uma coisa subliminar, não é? Porque já entrei noutras escolas que querem parecer isso, mas a vibra não está lá. É muito diferente. Eu acho que... Eu só tenho boas recordações daquilo quando estudei lá, não é? Eu fiz 3 anos de design em profissional na EPI, que é a tal parte profissional da ETIC, e acho que aquilo foi muito salva-vidas para mim, porque tinha uma estrutura, só podias dar X faltas, tinhas de cumprir tudo, não sei o quê. Tem uma parte técnica muito, muito importante, e eu senti mesmo quando entrei para o curso de ilustração que tinha uma data de skills que os meus colegas não tinham. Eles não sabiam abrir um fecheiro num Illustrator ou num Photoshop. Quase que lhes dava aulas na altura. Depois, claro que a parte criativa mais adulta, isso depois foi através do processo da licenciatura, mas para aquilo que é a parte técnica, a escola é incrível e tem boas condições. Na ética a mesma coisa, a ética já dos adultos.
também funciona muito assim. Acho que eles existem há imensos anos, existem há mais tempo do que eu andei lá, Mas tipo, há 25 anos ou 26. Mas não se sente isso, é uma coisa muito engraçada, não se sente. Sim, porque também tem uma diretora muito jovem de cabeça, Pois, e que está acho sempre que à sim. procura de coisas novas, e está sempre à procura de como renovar a educação, e não se deixa ficar Haja Deus, num haja espaço alguém, quadrado. Pois, haja alguém que faz isso. Deixa-me voltar aqui um bocadinho às tuas ilustrações. Porque eu lembro-me que aquilo que mais me fascinou e me continua a fascinar, há ali um lado, não em todas, não é? Mas em muitas, há ali um lado meio gore, meio romântico e meio gore. O que é que te horroriza nesta vida, Sara? O que é que me horroriza? Eu tive uma altura, isto não tem nada a ver com as minhas ilustrações, mas eu tive uma altura em que tinha bué sonhos com o fim do mundo. Tipo, com o apocalipse, Sim, sabes? Tipo, não era zombies, mas sim, era, oh meu Deus, temos de pôr os enlatados todos na despensa porque o mundo está a acabar. Temos que cavar um buraco e um abrigo. Sim. Não, mas eu acho que isso tem a ver tipo, com os mídias, a maneira como estão sempre a bombardear o fim do mundo, o ambiente vai implodir, vamos todos morrer em 2050. Aranhas? Pois é, não tens aranhas nos teus bichos. Não tenho aranhas. Não, tenho uma que foi para Braga, mas porque o próprio monumento que eu estava a ilustrar tinha os animais como simbologia dos vários sentidos que levam até à divindade, e a aranha era o máximo, porque era o tato. E porque tecia a sua teia, assim. Então tenho um aranhice que me assusta menos do que o resto das aranhas. Com as aranhices eu consigo conviver, com as outras não. Mas não sei, eu gosto muito da mistura do gore, como tu dizes. Gosto assim meio das misturas com o macabro e com coisas um bocado mais agressivas. Sim, mas é muito engraçado porque as tuas ilustrações, e vale a pena ver, quem não tenha visto, vale a pena ver, porque têm esse lado, mas não são assustadoras. Eu sou muito assustadiça, porque tenho uma imaginação muito fértil. Mas tem esse lado gore, há ali um lado, por isso é que eu te queria perguntar o que é que te horroriza. E a segunda parte desta pergunta é se as tuas ilustrações servem para esconjurar alguma coisa, alguns fantasmas teus. Boa pergunta, isso é uma pergunta difícil. Não se tens consciência depois, se sim, não tenho consciência. Eu acho que é mais pelas várias dimensões que nós temos, não é? Quer dizer, é como aquela ideia de que um livro infantil tem de ser fofinho, tem de ser Disney, não é? Não tem. As crianças têm uma cabeça incrivelmente gore. Completamente gore. Completamente inventam histórias mesmo incrivelmente hardcore. Cruéis. Sim, são hardcore. E eu gosto desta ideia que nós... Não sei, olha aquilo que estavas a dizer, tipo que eu tenho um ar sereno, eu não sou nada serena. E bué vezes, quando eu era mais adolescente, as pessoas achavam que eu era bué fofinha por causa da minha cara de olhos grandes, mas eu não acho que seja nada fofinha. Eu acho que quando me passo sou um monstro. Quando estou mal-humorada sou horrível, quando tenho fome sou um monstro gigante. E eu gosto desta ideia de que as coisas podem parecer muito fofinhas, mas são agressivas, e é por isso também que eu gosto desta ideia dos animais, porque têm pelo e são fofinhos, mas depois têm dentes afiados, ou têm garras. Claro. Eu gosto dessa dualidade da existência. Deixa de estar por aí. Voltamos já com The Art of Sara Feio. Imagina que chegava ao pé de ti uma ONG, como deve ser, e dizia-te, olha, nós temos esta causa e nós gostávamos que tu desenhasses para nós. Que causas é que te horrorizam e que tu gostarias de usar a tua ilustração para manifestar, não é? Para ajudar, para manifestar, para... Eu durante muito tempo fui ativista pelos direitos dos animais, cá em Portugal, antes de ir embora. Desde miúda mesmo, comecei a ser vegetariana, tinha 14 ou 15 anos, e há manifestações contra as touradas e contra a caça e contra não sei o quê. E continuei a contribuir para esse tipo de ações durante ainda bastantes anos, mesmo quando já era ilustradora. Mas eu, de momento,
não sinto que nenhuma, não me sinto nessa capacidade, porque na verdade isso horroriza-me bastante, essas coisas horrorizam-me bastante. Mais facilmente consigo levar os meus alunos para lá e dizer, epá, vamos todos colaborar nisto, do que eu própria meter-me nessa situação. Eu lembro-me de estar... Não é que eu não tenho empatia com pessoas, obviamente tenho bastante empatia com pessoas, mas custa-me menos estar a ler situações com animais do que ler situações com pessoas. Toda esta história dos refugiados, pá, isso ainda me dá pesadelos. Eu não tenho esse estofo, não tenho essa capacidade. Mesmo nesta coisa de defesa dos direitos animais, eu fiz a minha tese de fim de licenciatura. Era uma parte ilustrada exatamente sobre os maus-tratos animais e como isso... havia um paralelo entre os maus-tratos animais e os maus-tratos com os seres humanos e o machismo e as touradas e a violência doméstica e pessoas que fazem coisas más aos animais de estimação, ou que usam os animais de estimação como moeda de troca com as pessoas que abusam, não é? Tipo, se sais de casa, mato o gato ou mato o cão. E fiz muita pesquisa para essa tese e foi horrível. É horrível. E não quero isso na minha vida. Prefiro viver num mundo de fantasia do que saber essas realidades. Não quero dizer que não contribua de outra maneira, mas não consigo misturar isso com o meu mundo de ilustração, porque o meu mundo de ilustração para mim é fugir disso, não é participar nisso. E é uma coisa muito egoísta e obviamente que até podia contribuir em alguma coisa com a minha ilustração, mas prefiro contribuir de outra maneira, prefiro assinar petições e dar doações. Sim, eu percebo lindamente, porque eu faço exatamente a mesma coisa. E levar comida e com os roupa. animais faço exatamente a mesma coisa. Não consigo... Não sei se algum dia não me envolverei, mas não consigo. É uma coisa que me revolta de uma maneira que não consigo. Agora queria-te perguntar outra coisa. Vamos falar de coisas um bocadinho mais simpáticas. Depois deste momento visceral. Depois deste momento visceral. O que é que te seduziu no mercado? Tenho que te perguntar isto. Primeiro, a tua personalidade, eu acho que foi... Não, foi mesmo isso. Porque o Mercarte, quando apareceu e quando tu me apresentaste no Mercarte, ninguém sabia se aquilo ia dar em alguma coisa ou não. É verdade. E pessoas com projetos com ótimas intenções, mas depois acabam uma porcaria, há imensas em Portugal. Tipo, é dar um pontapé numa pedra e saem pessoas lá. Portanto, eu no fundo acho que o que eu vi no Mercarte, a ideia era incrível, obviamente, que foi na altura que vocês fizeram aqueles... tu fizeste aqueles posters no Mercado Time Out, ficou bem bonito. Mas não sabíamos se isso ia ficar assim ou não. Claro. Mas eu acho que foi a tua personalidade, porque tu és uma pessoa super positiva e tiveste essa capacidade de levar isso para a frente. O que é que tu gostavas de acrescentar a isto? O que é que achas que... Isto é uma coisa que eu pergunto a todos os artistas e ia-te perguntar aqui a quem vier. O que é que tu gostavas de acrescentar ao Mercarte? Porque, obviamente, é quase impossível, como eu digo na introdução, é quase impossível não te dizer, anda lá. Todos os anos, anda lá, eu quero os teus monstros. Quero os teus monstros. Olha, se eu pudesse, esquecias o Mercarte e representavas-me só a mim. O que é que achas? Uma loja só da Sara. Olha, que podes não estar longe. Isso era ideal para mim, os outros que se lixem. Ela acabou de transmitir o seu lado de cor. Vira um monstro. Não, mas acho que é bem fixe ver esta dinâmica toda de artistas que têm registros completamente diferentes, e uns que são de fotografia, outros que fazem coisas 3D, outros que são, como eu, a ilustração mais digital. Acho que é bem fixe ver essa dinâmica toda, não ser só um estilo e pronto, e acabou. Pois, isso é o que eu quero cada vez mais, é descobrir mais gente e isto leva-me a outra pergunta. Tu que lidas muito com miúdos e alunos, eu detesto, eu fico doida quando ouço aqueles comentários de que as gerações mais novas é um horror e que não trabalham e que... Eu acho que há talento, não há talento. Há imenso, e eu acho que eles trabalham muito, mas cada vez mais fica muito complicado tu afunilares o que é que queres fazer e o que é que são as tuas possibilidades, porque nós vivemos numa altura... Eu não senti tanto isso porque eu já vim de uma família em que as pessoas eram todas freelancers, não é? Eram todas pessoas que trabalhavam por conta própria, portanto isso não me assusta, nunca me assustou, porque eu vi como é que as pessoas se desenrascavam à minha volta.
Mas para alguém que não tenha vindo disso, para pais que não tenham vindo isso, para avós que não tenham vindo isso, e depois de repente têm um filho que não há esta coisa dos contratos para o resto da vida. Já não há, esquece. Um estágio não é para ficar numa empresa, um estágio é para trabalhar de graça durante 1 mês ou 3 meses. Portanto, os miúdos têm pela frente uma luta muito bizarra. Cada 3 meses há uma plataforma nova de divulgar trabalho, eles têm de descobrir o que é. A cada 6 meses mudam as regras de como é que se cobra, como é que funciona, de quanto é que custa uma coisa. Portanto, há programas novos que saem todos os anos. Portanto, eles têm de se adaptar muito rapidamente e estamos numa altura que pode ser muito assustadora para alguém das artes. Acho que quem se esforça mais, obviamente colhe mais frutos, mas tens de ser muito estratega na tua cabeça e na maneira como fazes isso. Acho que sim. Por outro lado, eu acho que a arte, ainda ontem estava a ouvir um podcast com um curador que nós entrevistámos, por acaso, um curador maravilhoso, que é o Pedro Alonso, que descobriu o Shepard Fairey, e ele dizia que uma das coisas que ele diz, eu adorei esta frase, ele diz: eu tenho a sorte de viver numa época sanduíche, ele diz quase isto, cresci numa época em que a arte era o que estava dentro dos museus e das galerias, isto a mim toca-me profundamente, a mim, Alexandra, e de repente eu tenho a sorte de viver numa altura em que a arte é muito mais global, é muito mais aberta, e eu acho que os miúdos têm essa sorte também, Sara, não achas? Sim, tem a sorte e o azar, porque eu lembro-me da altura em que eu tinha mesmo de vasculhar coisas para descobrir artistas fixes, ou aquela conversa que os músicos têm sempre de ter de ir à loja, conhecer alguém que saiba de música para lhes mostrar uma coisa nova, ou mandar vir cassetes não sei de onde, e o facto de estar tudo tão disponível na internet também acaba por tirar um bocado o foco daquilo que é realmente importante, ou de artistas que estão cá para ficar. Há muito esta coisa do one hit wonder, que depois são artistas que apareceram e desaparecem num instante. E torna-se um bocado difícil distinguir as duas coisas. Mas eu acho incrível tu de repente abrires um Instagram ou abrires um Google, o que for, e conseguires descobrir, em 5 minutos descobres coisas incríveis. Todos os James Deans da vida num clique. E depois eu acho que estes miúdos também têm já cresceram assim, não é? Eu vejo o meu filho, tem 22 anos, e ele estuda engenharia mecânica, está a estudar, tem um ecrã à frente com a Vice que está a seguir, e se for preciso está a ouvir música, e para mim era impensável, eu era incapaz de fazer isto. E eles vivem com este excesso, esta abundância de informação que é quase... Quer dizer, para mim seria impossível. Com 19 anos, na minha época, não era nada, era muito mais focado, não é? Portanto, eu acho que eles também lidam melhor com isso. E tu não tens aquela pressão de aquilo que escolheres quando entras para a faculdade, ou aquilo que escolheres como teu primeiro trabalho quando sais do 12º é o que tens de fazer para o resto da tua vida. Não tens essa pressão? Não, isso mudou muito. Podes ser criativo dentro de várias áreas e isso não te impede nada. Isso tem uma parte muito boa que tu podes tentar e falhar. Tentar e falhar. Sim. Na verdade, foi assim que eu fiz o meu percurso também. Fui entrando para uns cursos, percebendo o que é que eu gostava e... Mas lá está, como tu dizes, tu vinhas de uma família onde isso era permitido. Exatamente, era aceitável sim. E permitido. Agora eu imagino, ainda no podcast anterior, que entrevistei o Lionel Balteiro, ele dizia que ele e a irmã vêm de uma família super conservadora de Viseu e eram quase as ovelhas negras, porque nenhum dos dois quis ser engenheiro ou médico ou o que fosse, e os dois viraram-se para as artes, portanto, e os miúdos hoje em dia têm outra acho eu, outra abertura. Sara, qual foi o que é que tu gostarias de fazer? Qual era Pegando na tua ilustração, tenho mais 2 perguntas. Uma é esta: qual é o projeto que tu gostarias de fazer? Que te faltam-te muitos, mas aquele que tu gostarias de fazer a seguir? No mundo ideal. Agora chega um investidor qualquer e diz assim: o que é que a menina quer fazer? Olha, eu gostava mesmo de fazer... Eu gosto muito de responder a briefings e gosto muito de trabalhar com clientes mais num sentido de 1 a 1, não propriamente grandes empresas, mas 1 a 1. Mas eu gostava mesmo de ter um livro editado que fosse só ilustração minha, tipo, se fosse só um projeto meu, grande. E
regressando agora de uma viagem ao Japão de um mês, estou super apaixonada por uma loja de uma artista japonesa cujo nome eu não sei dizer. Eu sei escrevê-lo, mas não sei dizer. E vi uma loja incrível, é tipo uma loja só de trabalhos dela, mas toda a curadoria da loja era tão incrível. Tu não me estás a contaste isso? perceber. Estivemos a almoçar e não contaste. Não te contei isso, tenho que mostrar as fotos. Na verdade, eu só tenho fotos de cá de fora, porque eles não deixavam tirar fotos lá dentro, só para imaginares com não é incrível. a Yayoi, pá, não é a Yayoi Kusama. Não. Que tem aqueles padrões e aquelas... Não, é mesmo ilustradora. Ok. E ela tem tudo, desde uns armáriozinhos onde tinha umas figurinhas pequenininhas das suas ilustrações, mas em modo 3D, até prints, até merch, tipo guarda-chuvas e t-shirts. Só que a própria curadoria da loja era uma coisa assim incrível. Brutal, nós entramos lá dentro e foi tipo, eu quero viver aqui. Tipo, esquece ter uma igual, eu quero viver aqui. Tipo, esta loja é incrível, assim, com ar assim, super caseiro. Bem arte nas paredes, tudo dela. E tu gostavas de fazer isso? Adorava ter essa loja. Uma loja assim. Adorava ter essa loja. Não queria trabalhar lá, mas adorava ter. E ela também não trabalhava lá, ela tinha lá 2 raparigas a trabalhar para ela. Claro. Mas acho que se calhar daqui a 20 anos. Mas estás a ver, isso é lindo, porque como a arte de repente se transforma noutra coisa, não é? Eu acho que essa é a liberdade hoje em dia. É uma loja. Para todos os efeitos é uma loja, mas é uma loja de arte, não é? De uma artista. Sim, só dela era incrível. Pronto, isso também o Japão tem uma população que nós não temos aqui, não é? Sim. Mas aquilo é tão bonita a loja e eu tenho pena de não ter fotos porque eles não deixavam mesmo tirar fotos lá. Então, assim, para quem nos possa estar a ouvir de editores, temos que fazer um livro com a Sara Feio, ok? Sim, por favor. Vamos fazer um livro com a Sara Feio. Penúltima pergunta, que afinal eu tinha mais 3, não era mais 2. Penúltima pergunta. A Sara é muito discreta e não faz alarido disto, mas tem imensas tatuagens. Quantas tatuagens é que tu tens? Não sei, tenho um braço e uma perna inteira. Não. E tu disseste-me uma vez que quando fazes uma viagem, fazes uma tatuagem, geralmente. Sim, sendo que nos últimos anos isso já não aconteceu. Porque não sei explicar porquê. Mas até há poucos anos, sim, costumava fazer isso. Tipo, fui a Barcelona, fiz uma tatuagem com um tatuador que por acaso é australiano, mas que tatuava lá. Umas vezes em Londres também com outros tatuadores, em visita, não quando vivia lá. Sim. E mais alguns... Não estou a lembrar bem do que. E os desenhos não são teus? São sempre dos tatuadores. Sim. Okay. Eu acho que isso é que é interessante, é tu colecionares tatuadores que gostas. Claro. E de certa forma contam, ou seja, quando tu olhas para essas tatuagens, lembras-te dessa viagem em particular, ou não é uma relação tão direta? Não da viagem em si, mas mais do contacto com os tatuadores e a tatuagem em si. Por razões estéticas. É tipo uma coleção de autocolantes, mas em modo permanente no meu corpo. No teu corpo, sim. Exatamente. Olha, tu veste velhinha, esta é mesmo a última, veste velhinha a continuar a fazer ilustração? Sim, até porque a minha avó até muito recentemente ainda pintava também. Portanto, sim, sem dúvida. Se calhar uma ilustração muito mais daquilo que me apetecia na altura, muito menos a pensar nos outros e mais a pensar em mim. A Sara Feio participou nas 3 edições do Mercarte e vai fazer parte do set de artistas do Mercarte 2019. As suas obras e a sua bio podem ser vistas em www.mercarte.pt. O Mercarte é um projeto que pretende democratizar a arte, juntando artistas de diferentes áreas e oferecendo a possibilidade de comprar originais e fan art prints. Vem conhecer-nos em www.mercarte.pt. The Art of Sara Feio é uma produção Mercarte. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Display Sound Lab em Lisboa.